turno normal. São grupo de 14, né? Então são 26 jogos, turno e retorno. É jogo pra caramba. E São Paulo só pegando carninha, só pegando molezinha. E o Palmeiras só jogando com o Corinthians, com o Santos, com o Guarani, com a Ponte Preta, com a Portuguesa. E com os times mais fortes do interior. O Palmeiras faz uma belíssima campanha. O Palmeiras termina em segundo lugar, 1 ponto atrás do Corinthians. Deu mole em partida com o Guarani, em partida com o Novo Horizontino, partida com o Ituano. Porque os clássicos ganhou todos. Ganhou do Santos de 1-0 no turno. Ganhou do Corinthians de 1-0 no turno. Golaço de falta do Edu Marangol. Golaço de falta. Ronaldo foi buscar nada. No segundo turno ganhou do Corinthians de 2-1. Jogo que o Neto cospe no juiz. Ele quase quebra a perna do César Sampaio. Entra por trás. Entrada canalha, covarde. O juiz não tinha outra coisa a fazer, não sei expulsar. Não tinha como não expulsar o Neto. Ele expulsa o Neto e o Neto vai lá e cospe na cara do juiz. Era pro Neto pegar o quê? 1 ano de suspensão, né? Pegou uns joguinhos ali. E o Palmeiras ganha de novo do Santos no segundo turno. Quer dizer, clássico, atropelando. Até que chega a disputa do quadrangular decisivo, onde o Palmeiras, são 2 quadrangulares, né? São 8 times, 2 quadrangulares. O campeão de cada quadrangular vai jogar a final. O Palmeiras cai no grupo que tem Guarani, Botafogo de Ribeirão e São Paulo. São Paulo com a vantagem de poder empatar em pontos com qualquer time. Primeiro jogo, um jogaço. Logo de cara, Palmeiras e São Paulo no Morumbi. 830 mil pagantes no Morumbi. Sei lá, quer ver quantos? É muito. Encheu. Eu fui em todos esses jogos. Não, esse não foi daqueles que encheu demais, não. Deu só 60 mil pagantes. Só. Mas mesmo assim, foi um jogaço. Um jogaço. 1-0 pro São Paulo, 1-1. Assim, o São Paulo fazia, o Palmeiras empatava. 2-1 pro São Paulo, o Palmeiras empatou 2-2 e virou 2-2 no intervalo. Puta jogaço. Os dois times jogando muito. Aí no segundo tempo, o jogo pegado. O Palmeiras perde uma chance. O Zete começa a catar tudo. E o São Paulo faz 3-2 com o Miller aos 25 minutos. Mas assim, os dois times perdendo chance. Tá jogo aberto, tá clássico de arrebentar. E o Palmeiras perde uma chance ali logo depois do gol do Miller. Sabe aquele? São Paulo faz 1, Palmeiras empata. São Paulo faz 1, Palmeiras empata. São Paulo fez 1, agora vamos empatar. Perdemos o gol. Não lembro quem foi agora. Não lembro quem foi. E aí, aos 40 e tantos, aí o São Paulo faz o quarto gol, porque aí o Palmeiras tinha ido com tudo pra cima e acaba perdendo o jogo. 4-2 pro São Paulo. Você fala, ferrou, né? Só que o Palmeiras não desistiu, não, cara. O Palmeiras foi jogar em Campinas com o Guarani, ganhou. O São Paulo empatou com o Botafogo. Então a diferença já caiu para 1 ponto. Aí o Palmeiras vai jogar em Ribeirão com o Botafogo, ganhou. O São Paulo ganhou do Guarani, continua em 1 ponto. Aí o Palmeiras ganha do Guarani. 3-0 em casa. Jogando bem. O São Paulo ganhou também, do Botafogo. Aí o Palmeiras ganhou do Botafogo, de 1-0 em casa, e o São Paulo empatou de novo. E aí empatou todo mundo. Então o Palmeiras estava com 8 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras ganhou os 4 dos times do interior. E o São Paulo empatou 3. O São Paulo tinha ganho da gente, mas tinha empatado uma e ganho outra. Então o São Paulo também estava com 8 pontos. E o Palmeiras com mais vitórias. E o Palmeiras com mais saldo. O São Paulo jogava pelo empate. Por causa da porra do regulamento.
Assim, eu não vou dizer que era injusto o São Paulo jogar, o São Paulo ter se classificado. Porque no jogo final, o jogo foi jogado e o Palmeiras precisava ganhar. Se o Palmeiras tivesse a vantagem do empate, talvez o jogo fosse diferente. Então você fala assim, mas o Palmeiras empatou e terminou com mais saldo e mais vitórias, então foi injusto. Não foi, cara, não foi porque o Palmeiras assinou o regulamento. Então o jogo final foi jogado com o São Paulo sabendo que tinha vantagem do empate e eles seguraram o empate. Com um puta de um rabo. Mas foi um massacre do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. E esse jogo sim, eu acho que deu 800 mil pagantes. Deixa eu pegar aqui a classificar a renda. 110 mil. E eu tava nesse jogo também. 110 mil no Morumbi. Foi de arrebentar. Palmeiras massacrou o São Paulo. Teve um lance que teve uma tabelinha linda. Eu não sei se o último toque foi do Betinho. O Evair recebe na risca da grande área e ele vê o Zete 2 passos para frente, que o Zete sai para fechar o ângulo. O Evair dá de chapa, de curva, puta bola linda. Ela... Até a batida na trave foi bonita. Sabe aquela bola que bate na trave, assim, pouco para cima, assim, do meio? Ela volta pro campo, assim, pelo alto. A batida de chapa forte, assim, o Zete não teve a menor chance. Ela explode na trave e volta, assim, pra intermediária. O juiz era o José Roberto Wright, que acaba no final expulsando o Evair e o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, na época, jogando pelo São Paulo. Porque os dois estavam lá disputando espaço ali na grande área, no escanteio para o Palmeiras. Puta injustiça, puta sacanagem do Wright, porque o Evair estava acabando com o jogo. E ele, não sei, acho que ele viu que o Evair ia fazer um gol a qualquer momento, ele tira o Evair. Tava no fim do jogo, faltavam uns, acho que menos de 10 minutos. Mas era aqueles menos de 10 minutos que é a decisão do jogo e ele tira o Evair. Não, sai você. Procurem. Palmeiras e São Paulo 0x0, 1991, o vídeo. Tem lá no Verdados, né? Entrem lá no campo de pesquisa. Procurem lá, SPFC, né? 1991, e aí vai ter um 0x0 ali. Lá vocês vão ter a ficha do jogo, vou ter o vídeo. Vocês vão ver o absurdo que foi. A judiação que foi o Palmeiras não ir para a final. Iria para a final contra o Corinthians e provavelmente ia ganhar, que tinha mais time. Tinha, claro, o problema da fila, da pressão, das pernas tremendo. Mas aquele time estava num embalo, estava com uma confiança. E foi muito triste ser eliminado daquele jeito. E mais uma vez era aquela sensação de você voltava para casa e falava: porra, a gente nunca vai ser campeão. A gente jogou melhor, a gente fez mais ponto. E agora é o regulamento que está tirando a gente. Essa era a revolta da época, né? Claro que não foi o regulamento, foi a gente. A gente tinha que ter ganho o jogo, a gente concordou com a regra. Mas era muito frustrante. Você via o time jogando bola. Então, e não tremeu contra o São Paulo. Foi pra cima, sabe? É aquele tipo de eliminação que se a gente tivesse sido campeão no ano anterior, ia todo mundo pra casa de peito estufado. Mas já eram 16 anos. 15, né? 15 anos sem ganhar porra nenhuma. 15º ano, fechando já. Era demais, cara. Como era difícil, como era duro. E ainda por cima você tem que ver uma final entre Corinthians e São Paulo. Pra piorar. Você fala assim, pô, o que eu vou torcer, né, pra acontecer? Então era muito duro. Só que aí, aquilo, né, o Palmeiras termina o ano com um time forte. E a gente ainda não sabia, mas com duas peças, as duas primeiras grandes peças do time que viria a ser campeão em 1993, César Sampaio e Evair. Né? A gente vai contar a virada para 92, tudo que aconteceu em 92.
chegada da Parmalat em abril. Na verdade, a chegada foi um pouco antes, mas foi oficializada a parceria. O primeiro jogo foi em abril de 92. E aí sim o Palmeiras começa um projeto com começo, meio e fim. É porque até então, em todos esses anos, o Palmeiras não teve projetos com começo, meio e fim. O Palmeiras foi trocando o pneu com o carro andando. Administrações amadoras, como aliás era a de todos os times. Não era privilégio nosso. Só que a gente caprichava no amadorismo, né? A gente falava, já que vamos ser vamos ser amador de verdade. Há quem veja muita semelhança dessa época com o que está acontecendo agora. Vamos ficar atentos. Mas foi isso, 1991 foi isso. Acabou de forma mais uma vez melancólica, triste, mas pelo menos o time jogou bem. Não chegamos mais uma vez e passamos um Natal muito triste vendo o São Paulo comemorar um título em cima do Corinthians. Ficaríamos tristes do mesmo jeito se o Corinthians tivesse comemorado o título em cima do São Paulo. Machucava ver os dois times fazendo mais uma final e virando uma grande rivalidade. O São Paulo tomando o nosso lugar como protagonista do futebol paulista. E que felizmente a gente conseguiu reverter essa tendência a partir de 93. Mais um motivo para ter sido tão importante o título de 93, porque a gente estava perdendo torcida. A gente era o bullying, a gente era o zoado. O time mó campeão nacional. De repente passou a ser o zoado, passou a ser o paga-lanche da turma. Só tem mais um ano de sofrimento, rapaziada. Vamos em frente.